sendo igual a zero, né? Então, eu posso fazer essa escolha, tá? E então você teria uma equação diferencial para né? Gradiente divergente da zero, menos Laplaciano de A igual a μ0j, ou seja, Laplaciano de A igual a menos μ0j. Essa é a equação diferencial que governa o problema, certo? Nós sabemos já a solução dessa equação no caso de uma distribuição localizada, né? Nós já acabamos de mostrar isso antes, né? Isso aqui mostrou que esse A é exatamente aquela integral, tá certo? Anteriormente demonstrado, ou seja, isso aqui é o potencial vetor, tá certo? No gauge de Coulomb, né? De uma distribuição de corrente que tem a semelhança, né, com o potencial escalar, se vocês lembrarem, né? O potencial escalar elétrico, Laplaciano de φ igual a menos ρ sobre epsilon, digamos no vácuo, né, epsilon zero. E nós, numa região ilimitada para a distribuição de carga, nós tínhamos que o potencial escalar é igual a integral, né, ρ de x', 4π epsilon zero, módulo de x menos x'. Observem a semelhança dessas duas expressões, né? Então, em regiões ilimitadas, né, potencial escalar depende da função inversa, depende da distribuição, certo? Da mesma forma que o potencial vetor, cada componente é um potencial escalar desse tipo aqui, né? Você tem a função inversa e a função densidade que aparece aqui em cima, tá? Muito bem. Vou fazer um exemplo aqui de cálculo, né, que vai começar a nos ajudar a determinar algumas propriedades importantes de polos magnéticos, né? Vou fazer esse exemplo aqui. Cuidado aqui, né? Deixa isso aqui. Aula 20. Lá para baixo. Aliás, 20 não. Aula 20 e. Aula 21, né? Nota de aula 21. E que eu posso fechar. Cadê ela? Está aqui. Tá? Vamos mostrar o desenho aqui. Aqui. Muito bem. Vamos olhar isso aqui, talvez fique mais fácil, né? Nós temos a espira circular de corrente, né? A gente quer calcular o vetor B, né, e o potencial vetor dessa espira de corrente. Lembrando que nós sabemos que o potencial vetor para uma distribuição volumétrica, né, a integral de volume, né, dv' e j, né, tem um zero na frente, que eu esqueci aqui, sobre 4π módulo. Mas se for um circuito de corrente, isso aqui é escrito, né? Só pegar o JdV, como eu falei antes, transformar em I dl', né? Esse aqui seria agora a integral no circuito, né? μ0 e dl' sobre 4π módulo. Certo? Então, a espira de corrente, né, ela é uma boa representação, né, no regime assintótico, ou seja, se você está muito longe da espira, ela é uma boa representação para um dipolo magnético, né? A agulhinha magnética, ela é mais ou menos um dipolo magnético, né? O experimento de Ørsted envolvendo a agulha magnética essencialmente é um dipolo na região de campo, né? Essa questão de dipolo a gente já discutiu anteriormente, né? Dipolo é aquela grandeza cuja contribuição a longa distância cai com 1 sobre o quadrado da distância, né? E monopolo é aquela grandeza cujo potencial a grande distância cai com 1 sobre a distância, né? O que a gente vai ver é que, por que a espira vai ser modelada como modela muito bem o dipolo? Porque a longa distância o potencial vetor da espira cai com o inverso quadrado da distância. Então, essencialmente um efeito de um dipolo, né? Então aí está a geometria, tá certo? Os elementos que vão aparecer na integração, você precisa saber quem é x,
né? X é o ponto de observação. X' é um elemento sobre o circuito. Dl' é um elemento de comprimento diferencial, né? O vetor, né? Comprimento diferencial. São esses três elementos que precisa determinar para calcular o potencial vetor num ponto qualquer do espaço. X está aqui, tá certo? R a R, né? X' é um vetor qualquer, tá certo? Né? Que está, nesse caso, esse vetor aqui, ó, subtendido pelo azimuth fininha, né, em uma distância A da origem, certo? Que aí o seu X' é A R', porque R' é um vetor variável, né? O vetor X, ele subtende um ângulo polar θ, e um vetor radial, que eu posso chamar de, em vez de AR, eu posso chamar de AR, né? Que é esse AU que a gente está mostrando na figura aí, certo? Aí está o sistema de coordenadas, né? Pela simetria da figura, sem perda de generalidade, eu posso calcular o potencial vetor no plano XZ, se eu quiser, né? Nesse plano aqui, certo? Aqui está o sistema de coordenadas, né? Posso calcular exatamente nesse plano aqui, ó. Potencial vetor, né? Tanto faz, porque meu plano XZ é qualquer um desses planos, né? Posso calcular em qualquer lugar, em particular no plano XZ, certo? Observe uma coisa importante também no potencial vetor, que a contribuição de um elemento, né, de corrente é um dA, ou seja, elemento volumétrico ou de filamento, vai ser μ0 e dl', né, sobre 4π módulo. Tá? Ou seja, um elemento que esteja aqui nesse ponto, tá certo? Cujo IDL' esteja nesse sentido, né? Produz em algum ponto potencial vetor paralelo a ele mesmo, né? Aqui, certo? Aqui está o dA, que é paralelo a ele. Tá? Se fizer uma análise da simetria dessa figura, o potencial vetor, tá? Olhando para essa figura aí, tá? Tem uma circunferência, tá? Corrente, né? Mais ou menos aqui. Se eu pegar e olhar, né, o potencial vetor num plano qualquer, eu corto aqui no plano onde eu quiser cortar, tá certo? Vem para cá, por exemplo, ou para cá, né? Onde quer que eu calcule, tá certo? Você olhar as contribuições de elementos do circuito, tá? Por exemplo, se eu quero calcular o potencial vetor nesse ponto, eu pego um elemento do circuito, a corrente está fazendo assim, tá? E pego esse elemento aqui, juntamente com esse aqui, tá? Simetricamente localizado, né? Esse me dá uma contribuição que faz isso, e esse me dá uma contribuição que faz isso. O resultante está ortogonal a esse plano. Se fosse nesse ponto aqui, teria uma contribuição assim. Se fosse aqui, a contribuição seria assim. Ou seja, o potencial vetor também forma linhas circunferenciais. Tá? Então, nesse plano aqui, se esse aqui é o plano X, esse aqui é o eixo Z, esse aqui é a direção Y, então, nesse ponto, o potencial vetor tem uma componente só, a y, né? Então, no plano XZ, A é igual a y, a y. Isso é importante considerar, certo? Tá? No plano YZ, o potencial vetor ele está na direção AX, né? AX, especificamente, ele está apontando no sentido menos AX. Então, isso aqui é menor que zero, no caso, certo? E assim por diante. Tá? Então o potencial vetor ele é a aura da distribuição, né? Então ele reproduz o formato da distribuição. Mais ou menos essa é a interpretação física que a gente dá, certo? Então a gente especificamente vai calcular o potencial vetor no plano XZ e ele vai dar um vetor, ou seja, no azimuth, né? No plano XZ, onde o azimuth fininha é igual a zero, né? Então, nesse ponto, a gente vai calcular o potencial vetor. Desculpe, fininha, não fininha. O azimuth de φ, né, que esse azimuth que subtende, né, o ponto de observação, né, ele vai calcular em φ igual a zero. Tá? Muito bem.